Olá investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer as projeções de dividendos para os próximos anos dos analistas do mercado, ok? Nesse caso aqui eu vou trazer dos maiores bancos do nosso país, o Itaú, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Santander e o BTG Pactual. Pelo menos dos bancos que estão na Bolsa de Valores, ok? Bom, começando pelo Banco Itaú, analisei aqui as ITUB4, que são as ações preferenciais do Banco Itaú. Primeiro, vamos fazer uma análise histórica dos dividendos, uma análise rápida, para termos uma noção de se no passado esses bancos pagaram dividendos consistentemente e qual que foi o resultado em dividend yield. Após isso, iremos ver qual que é a projeção para os próximos anos, para ver se ela condiz com esse histórico, ok? Bom, como nós podemos ver nesse gráfico aqui, nós temos o total de dividendos que o Itaú distribuiu por cada ITUB4 em cada ano desde 2007. Como nós podemos ver, tem ciclos de alta e de baixa, e nos momentos de alta desses ciclos, o banco vem sim crescendo a quantidade de dividendos que ele tem pagado, como por exemplo, claramente 2012 foi o topo de um ciclo e 2019 foi o topo de outro ciclo. No momento agora nós claramente estamos no momento de baixa, mas caso futuramente o Banco Itaú volte a aumentar o seu payout, que é o quanto do seu lucro que ele está transformando em dividendos, aí sim nós podemos ter mais um novo topo de ciclo de distribuição de dividendos desse banco e termos dividendos até maiores do que os distribuídos em 2019. Mas o mais importante é, em todos esses anos o Itaú nunca deixou de distribuir dividendos. E qual que foi o resultado dessa distribuição? Foi que numa média desde 2011 até 2022, que foi o histórico aqui que eu peguei do site Status Invest, ele teve um dividend yield médio de quase 4%. O que é o dividend yield? É o total de dividendos que o banco distribuiu por cada ação em um ano específico em relação à cotação das suas ações naquele mesmo ano. Ou seja, qual que foi a relevância desses dividendos? Então, podemos concluir que, de fato, nos últimos anos ele tem mantido uma distribuição mais previsível, como podemos ver nesse gráfico aqui, a partir de 2018, mas no passado chegou a ter muita volatilidade nesse dividend yield do banco. E, como consequência, aqui estão as projeções dos analistas. No caso, estão projetando que em 2023 o banco vai distribuir um total de 4,6% do valor das ações em dividendos, em 2024 5,88% e 2025 7,7%. Portanto, estão precificando sim que os lucros e, portanto, os dividendos do banco irão crescer nesses próximos anos, ok? Indo em seguida para o Banco do Brasil, BBAS3, que são as ações ordinárias e únicas ações sendo negociadas no mercado, porque o Banco do Brasil já está no novo mercado. E empresas no novo mercado só tem as ações ordinárias sendo negociadas em bolsa, ok? Como podemos ver, ele também teve ciclos, muito desses ciclos ali no passado tem a ver com os ciclos do nosso próprio país, porque pelos anos de 2015 e 2016 nós tivemos uma crise muito grande aqui dentro do nosso país, que acabou prejudicando a maioria das empresas, incluindo os bancos. Mas, como nós podemos ver, no caso do Banco do Brasil, ele tem dividendos até um pouco mais estáveis do que o próprio Itaú, que acabou diminuindo ainda mais os dividendos lá por volta de 2016 e 2017. E podemos ver desde 2016 uma tendência claríssima de crescimento desses dividendos. Agora, se eles vão estagnar para os próximos anos ou crescer, aí já não temos como saber. Por isso que eu trouxe as projeções dos analistas.
Essa distribuição de dividendos acabou gerando um resultado de quase 7% de dividend yield numa média histórica. E como nós podemos ver, de fato, historicamente os dividend yields são bem mais altos. Por quê? Porque o Itaú ele sempre foi precificado pelo mercado como uma empresa de maior qualidade e também de crescimento. Portanto, os múltiplos dele estavam mais esticados, ou seja, ele sempre esteve mais caro do que o Banco do Brasil, e por isso que o Banco do Brasil ele normalmente distribuía mais dividendos em relação ao valor de mercado dele, ok? E as projeções dos analistas são até que bem otimistas para esses próximos anos. Em 2023 estão projetando um dividend yield de 10,34%, de 2024 de 10,88% e de 2025 11,09%. Portanto, estão precificando um leve aumento nos lucros desses próximos anos e, portanto, no crescimento dos dividendos também. Um crescimento não tão alto e acelerado como o do Itaú, mas ainda assim um crescimento. No caso do Banco Bradesco, BBDC4, podemos ver também que ele tem distribuído dividendos em todos os anos, desde 2007 pelo menos. Isso aqui é um ponto muito positivo para os nossos bancos brasileiros, e ele tem se mantido estagnado nos seus dividendos. Porém, sobre o Banco Bradesco, nós temos um ponto aqui para ressaltar. Ele é um banco que costuma fazer muitas bonificações, ou seja, ele aumenta a base acionária dele. Por quê? Porque ele emite novas ações. Vamos supor que ele fez uma bonificação de 10% para os seus acionistas e ele tinha 1 bilhão de ações ao total sendo negociadas. Quando ele fez essa bonificação de 10%, portanto ele criou 100 milhões de novas ações. Então agora o valor de mercado do banco não está distribuído em mais 1 bilhão de ações, e sim 1 bilhão e 100 milhões de ações. E como esse gráfico aqui, ele mostra para nós a distribuição por ação, a distribuição de dividendos por ação. Então, se o banco tem a capacidade de manter os dividendos no mesmo patamar, sendo que ele está emitindo novas ações, na prática ele está fazendo mais distribuição de dividendos aos acionistas com o passar do tempo, ok? Ainda assim, podemos ver que nos últimos anos aqui, 2020 e 2022 especificamente, ele acabou distribuindo dividendos abaixo da sua média. Muito porque o Bradesco e o Santander, que veremos em seguida, acabam sendo ainda mais expostos aos ciclos econômicos por terem muito do seu patrimônio emprestado para pessoas físicas que costumam ter uma maior inadimplência, ou seja, tendem a não pagar as suas dívidas nos piores momentos da economia, como o de agora que estamos passando. E essa distribuição de dividendos gerou como resultado um dividend yield de quase 4%. Também acaba sendo precificado como um banco com uma qualidade superior, parecido quase com o Itaú, porém, afinal de contas, é o segundo maior banco privado do nosso país, porém, ele acaba sempre sofrendo mais nesses ciclos econômicos do que o próprio Itaú, ok? E as projeções dos analistas são: de 2023, um dividend yield de 6,22%, 2024, 6,81% e 2025, 8,43%. Portanto, o momento atual do Bradesco não é um momento muito agradável, muito favorável para o modelo de negócios do banco. Porém, os analistas estão projetando sim uma recuperação gradual dos seus lucros e dividendos para os próximos anos. Pode ser que, se você acredite nessas projeções e acredite que a partir de 2026 elas continuem crescendo, então pode ser que seja um momento interessante para aportar em Bradesco, visto que esses bancos que acabam sofrendo mais, eles provavelmente não vão quebrar por causa de um ciclo negativo como o que estamos vivendo, mas é fato que esses ciclos eles aumentam
o risco de se investir nesses bancos, ok? No Banco Santander, como eu já adiantei lá no passado, ele é um banco também muito exposto à pessoa física e exposto a ciclos econômicos, porém é um banco que vem se provando nesses últimos tempos agora no mercado. Como nós podemos ver, pelo histórico de distribuição de dividendos da Sambi11, elas começaram a realmente distribuir dividendos grandes a partir de 2018, recém. Então, antes disso, era um banco mais de crescimento, enquanto que nesses últimos anos é um banco mais focado na distribuição de dividendos mesmo, visto que ele já se tornou um dos maiores bancos do nosso país. Mas, que apesar disso, desde 2017 ele não tem deixado de distribuir dividendos, ok? E como nós podemos ver aqui, desse gráfico que eu tirei lá de dentro do Status Invest, nós podemos ter uma noção de um dividend yield médio histórico de 5,3%, sendo que nesses últimos anos o dividend yield foi bem maior e acabou puxando essa média para cima. E as projeções dos analistas são de 4,92% para 2023, 6,35% para 2024 e 7,2% para 2025. Como nós podemos ver, assim como no caso do Bradesco, estão precificando uma melhora e uma recuperação gradual dos seus resultados com o passar do tempo. Se você aceitar abrir mão de receber altos dividendos no curto prazo para capturar essa recuperação do banco no médio prazo, pode ser interessante. Mas é claro que a decisão final é sua, não estou fazendo nenhuma recomendação aqui, ok? E no caso do Banco BTG Pactual, é um banco que fez um IPO mais recentemente do que os outros. E quando a gente pega as BPAC 11, que são as units dele, nós temos um histórico ainda menor, um pouco menor. Mas a partir de 2018 ele tem pago os dividendos consistentes e com uma clara tendência de crescimento com o passar do tempo. Mas o resultado dessa distribuição aqui foi um dividend yield extremamente baixo, abaixo até do que a média dos outros bancos, abaixo até do que o do Banco Itaú. Por quê? Porque o Banco BTG ele é mais um desses bancos que é precificado pelo mercado como um banco de alto crescimento e alta qualidade. O que não deixa de ser verdade. Um banco com extremo potencial de crescimento, visto que dentre os bancos com capital aberto na Bolsa de Valores, ele é o quinto maior da nossa Bolsa. Então, com o nível de gestão que ele tem, pode ser que em breve ele possa sim vir a tomar lugares de outros bancos que estão hoje em dia acima dele. Então o mercado acaba precificando com uma expectativa maior no futuro desse banco. Tanto é que numa média histórica, ele pagou um dividend yield de 2,5%. É o case, é a situação mais clara de banco que você teria que aceitar abrir mão de dividendos no curto prazo para começar a receber dividendos razoáveis para grandes, pelo menos a partir de médio prazo. Por quê? Porque esses dividendos que você iria receber no futuro iriam crescer junto com o crescimento dos lucros do banco, ok? E as projeções dos analistas acabam refletindo um pouco disso mesmo. No caso, em 2023, estão projetando uma distribuição de 2,21%, em 2024 saltando para 3,16% e em 2025 de 3,3%. Possivelmente lá por 2026 seria já por lá para perto de 4%, talvez. 2027, 4,5% e por aí iria crescendo os dividendos que você iria receber desse banco com o passar do tempo. Apesar de que 2025, um dividend yield de 3,3% ainda não é um dividend yield tão grande, tão relevante assim, mas para quem é focado em crescimento e coloca dividendos como o segundo foco ali dele, não é o foco específico, o foco é crescimento patrimonial com o passar do tempo, pode ser interessante sim. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos toda semana.
Inclusive estou tentando trazer todos os dias, mesmo nos dias em que eu não consiga gravar vídeos como esse daqui, um pouco mais completos, eu tento sempre trazer algum short aqui para o canal, para sempre manter o canal em movimento e nunca parar de crescer, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!